Peço a proteção dos meus mentores de luz, consciência de luz, para que eu possa fazer o meu trabalho de linha de frente e junto a todos vocês que me escutam na casa de vocês, para que a gente possa construir uma terra mais segura, com mais amor, com mais verdade, com os nossos futuros crianças sejam protegidas, mas pela lei do amor. E por essa lei do amor, eu decidi encarnar para essa hora estar atuando com vocês. Então todos os trabalhadores da luz, na verdade, trabalham com passar a era do amor, porque sem amor a gente fica no mesmo ponto. E como a história foi distorcida, muito de nós, para a gente não entender todo esse funcionamento do nosso corpo, da nossa mente, da pineal, né? A gente já estudou várias vezes aqui, toda essa parte de neurociência, física quântica, mecânica quântica, que envolve, na verdade, a ciência, né? Eu não acho que seja espiritual, paranormal ou mediunidade. Eu acho que todos nós temos um mecanismo dentro de nós e que foi ocultado como forma de manipulação, para nos deixar preso a um Deus humano, criado pelo humano, e sem a gente explorar a nossa capacidade corporal, do sistema biológico nosso, né? Então a gente, com a consciência negativa, e o plano deles é encarcerar a gente na consciência negativa, para que a gente não pudesse acionar o corpo de luz, né? Essa parte, a fonte suprema, acionar a fonte. Você é a conexão entre terra e aqui, ao céu, um exemplo, né? E se você não olha para as estrelas, não tem contato com a natureza, como que eu vou ativar meu coração se eu estou envolvido, embebedada por sentimentos negativos, por palavras negativas, por nervosismo, de sistema de trabalhar, botar o cara para trabalhar 24 horas às vezes, um turno de 12 horas, o cara não aguenta, porque o sistema dele é outro, né? Então ele está inserido, esse chakra que todos eles vão bloquear, um por um. Ele não vai pensar, ele não vai ver, ele não vai falar o que tem que falar, ou dançar, não vai ficar encolhido, né? Então não vai amar, não vai fazer, né? E não vai ter muito problema, conflito com os amigos, com a família, né? E essa parte de prosperidade, da sede, da força, de tudo aqui, ele fica bloqueado. Então ele tem dificuldade de, por exemplo, aqui ó, de intuição, com esse chakra aqui bloqueado, né? Pensa muito, né? Então, você quer ver, jogar seu talento no mundo, esse daqui, então vai ficando bloqueando tudo, né? Desconectado do corpo, da terra, é o último aqui, chakra entre pernas. Você não vai querer isso, por isso que eu falo sempre, acordou, tomar água, medida pé na grama, para acertar essas frequências, a vibração linda aqui que você tem, de 200 para cima, gente, 540 Hz, é de alegria, né? E aí você começa a ter um trabalho, né? Entender, estudar sobre o seu corpo, o que está envolvido o campo eletromagnético, né? Suas células, né? Tudo envolvido aqui dentro, coração, isso aqui, células, o field, né? Tá em inglês, é o campo seu, né? E a parte suprema, divina, que aciona. E nós não temos só esses chakras aqui, não. Nós temos vários chakras na mão, terminações nervosas. E nós temos esses chakras aqui em cima daqui, é o eu superior, né? Que a gente ativa, muitos despertas estão ativando. Então, viemos aqui nesse momento para ativar, realmente retornar ao plano da luz, ao plano do amor, o plano do nativo, que é o índio. O índio ama a terra, o índio vive da terra, o índio aciona a espiritualidade, o índio aciona a pineal, só que ele fala expressões diferentes. O Egito, ele também acionava a pineal, só que ele não tinha noção do que o nome era pineal, né? Então no mundo todo a gente tem manifestações do espírito, se você tomar o ayahuasca ou não, eu não tomo, mas eu uso meditação, né? Você tenha contato com a espiritualidade, sim, intuição forte, às vezes ela não vem com sentimento nem com emoção, mas ela vem como um rajado para te ajudar, né? Então,
É hiper importante a gente sair desse Deus fantasioso o humano usou como forma de manipulação para a gente estudar o nosso corpo. Porque se a gente vive na fé o tempo todo, mas não vive no conhecimento, eu fico ignorante à mercê de um grupo trevoso que está aí na Terra, que vocês já viram quem são, não preciso falar. Né? Então o cérebro traduz a consciência para o sistema biológico nosso. Né? Estado de oceano, do ser, da expansão de consciência, que é a consciência cósmica com o grau superior. Somos resultado do pó das estrelas. Bota a cabeça, nós somos resultado do pó das estrelas. Importante ver o sol, as estrelas, contato com a natureza, ajuda em toda essa captação, né? Junto, a pineal, ela capta fenômenos também astrofísicos, né? Então ela está junto, captando o aparato da sua cabeça. Então o corpo tem algo rolando, né? Em torno, né? O campo, até corrente de plasma, gente, de luz, ela percorre o mundo todo e os sensitivos conseguem sentir ou ver isso, né? Principalmente quando eu estou orando, estou meditando ali, eu sinto essa força vir. Vem da onde? Tá invisível, mas tem gente que consegue sentir e ver. Então tem correntes de luz, né? Vamos falar assim, pra vocês entenderem. Há movimentos espirituais em diferentes dimensões atuando. Vocês precisam entender isso. A parte de centro espírita já sabe disso. A parte esoterista já sabe disso. A pessoa que estuda, ela sabe disso, né? Os grupos aí que tem, né, de estudo de espiritualidade sérios, eles também sabem disso, né? Então, os cientistas, né, os britânicos, os cientistas, os americanos cientistas, os latinos cientistas, quando estuda a verdade, vai direto, no final, encontra com a espiritualidade, porque não é cabível um cara, ele ter uma invenção da eletricidade do nada. Né? Por mais cálculos que uma pessoa seja, ela precisa que escute uma força, mas vindo de algum lugar. E aí vocês precisam entender, é invisível o nosso estudo? Mas existe ao redor alguma coisa no campo que nós precisamos saber agora para sair dessa cegueira. Né? Então existe uma consciência que transita além do corpo, que incrementa a capacidade durante o sono. Né? Então Freud dizia que existe um superego, que é o nosso futuro. O futuro está lá no nosso psíquico, que é igual a condições superiores. O nosso futuro está lá no nosso presente, alcance da iluminação. Quando você olha as estrelas, você vê 8 anos atrás, ele é uma estrela, né? Sua mente vive no caos. Pensamento negativo, se você não limpa esse lixo caótico dos seus pensamentos, desse pensamento negativo, isso vai acumulando durante a sua vida também. E será que isso é o motivo de que você se torna tão problemático agora nesse momento? Presta atenção, você que vive na fé, ao conhecer o conhecimento das coisas, isso já dá um upgrade na vida de vocês, sem tomar mercê de ninguém, dizendo o seu estudo com a verdade, porque foi ocultado, né? Tem que estar na igreja, o que for, tem que estar nas escolas. O ensinamento do primeiro, no nosso corpo. O nosso corpo tem a parte espiritual, nós não podemos negar mais. Pois você já sabe de onde vem e sai o estado de fé. Eu vou falar aqui, tem bases científicas do Dr. Sérgio Felipe, que já teve várias palestras em Harvard. Então, cara, ele sabe da pineal, ele sabe dos cristais de apatita, que muitos lá no antepassado, muito tempo atrás, falava-se de areia, né? Então, se não der para ler agora, e eu tô toda arrepiada aqui, porque a parte de luz também nos acompanha, né? Então, o doutor fala o seguinte, da parte da consciência, né? O cérebro se conecta com a bioenergia, né? Então, consciência próspera também, né? Então, veja bem, o cérebro não produz a consciência, mas ele é um tradutor da consciência. Se não der, eu faço 2 aulas. Se você tem consciência corporal, a consciência não pode nascer do hardware, do corpo. Ele precisa vir de fora do sistema por uma probabilidade matemática que é um produto do próprio cérebro. Por isso, é legal que a gente somar a parte técnica lúcida da cultura, música, poema, fazendo um
combo, né? Que é o despertar da consciência. Up. A consciência precisa estar up, né? Então a pineal está ligada a uma estrutura de uma unidade de diversidade da natureza. Ela exerce esse papel. Então o Lúcio William, William Wallace, né? Ele nos alertou quando ele ganhou o prêmio, né, junto com Darwin, da Royal Society. Ele pesquisou na Polinésia aquilo que o pesquisador de Darwin, ele estudou em Galápagos. O Wallace disse, atenção, a natureza não vence mais forte, a natureza vence por cooperação. Então, a natureza, ela, bota na sua cabeça, ela vence por cooperação. Se eu coopero, tudo junto e misturado, a gente chega no consenso melhor. É isso que, lá atrás, muito antigo, esse pesquisador maravilhoso nos ensinou isso, que a natureza não vence mais por mais forte. É o contrário do Darwin, né? Então, mas ela sim por cooperação, né? Então, a natureza não foi feita para consumir. Ela foi feita para compartilhar. A essência da natureza é compartilhar. A pineal, por promover a colisão harmônica da natureza, né? Isso que eu falo o tempo todo, conectar com a natureza, é a glândula pineal que traz a estrutura de compartilhar, né? Você não vive no mundo, mas sim vive com o mundo, né? Por isso nós temos a amar todos os gêneros, mineral, vegetal, animal, hominal, que somos nós. E não destruir como a gente está vendo nesses grupos aí, né? Então, você não vive no mundo, mas sim você vive com o mundo. Os povos indígenas, etc., etc., né? Percebiam a pineal. A pineal é o orixá, né? E o espírito da cabeça que coordena os fenômenos da natureza, que pregava os fenômenos da natureza e promove a conexão que os orixás, que é igual aos Vedas. E é a pineal que vai trazer o comando da natureza. Dentro do grego, temenos, que significa espaço onde o espírito se projeta, porque o tempo reage pelas forças divinas. O tempo reage pelas forças divinas. E o Temenos não é o tempo do relógio. Não é o tempo do relógio. É a reação dos tempos divinos, de Vedas, dos orixás. E a pineal permite essa conexão com esse todo. Se o meu movimento como ser não estiver nessa direção, eu não tenho coesão. Não tenho com o meu corpo. Porque a pineal vai trazer a síntese dessa coesão de harmonia. Se eu não tiver movimento de atuação nessa direção, eu desassocio a estrutura do corpo, do seu corpo. Então, o que são as cristais de apatita da pineal? Ele é um transmutador de energia, né? Aqui, os cristalzinhos que estão aqui, ó. Ele regula a captação magnética e cada pessoa vai ter um padrão. Dependendo dos cristais de apatita, como se é pouco, se é grande, né? É inato da pessoa os padrões desses cristais. E não tem flúor, né? Não tem nesses cristais. Dr. Sérgio Felipe provou esse na tese no Instituto de Politécnica da USP, São Paulo. E ele apresentou isso em Harvard também. Os cristais de apatita trazem perfil, percepção da pessoa, né? Esse perfil de percepção vai qualificar o jogo da energia, igual aos canais de mediunidade e o padrão de médio de desdobramento, né? Se o cara tem, dependendo do cristal, ele a tendência dele de ser um médio de desdobramento, ou ter um padrão de médio de dominância, de incorporação. Se você vê na tomografia cerebral, é associado com o mapeamento do RG, e ver o mapeamento cerebral, você consegue ver ali, e você tem o perfil de senso-percepção, aguçado, sempre falo isso, né? Cada pessoa consegue perceber de maneira, né? E nós não temos só pouquinhos sentidos, como eles falaram, nós temos mais de 30 sentidos, né? E é preciso a gente aprofundar na nossa cabeça para que a gente possa entender o que se passa na nossa mente, no nosso corpo, né? Corpo sutil e conectado com tudo isso que eu tenho falado há anos com vocês.